A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com você que parou para me ouvir o que está escrito no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, no versículo 57 ao 62. Está escrito assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm coviça e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar seus mortos, porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, amado? O Senhor nos mostra aqui 3 situações diferentes para nos trazer ensinamento acerca daqueles que desejam no seu discipulado seguir o Mestre na obra, na missão que ele instituiu na terra através da igreja. Então, amados, nós temos que entender que a igreja, ela é propriedade de um reino muito maior daquilo que nós vemos com os nossos olhos, daquilo que nós somos educados, daquilo que nós somos às vezes ensinados, que nós tomamos para si nós mesmos, né? De educação, daquela educação em costumes, em tradições, em formalismo. Então, o Senhor ali, ele estava preparando e habilitando pessoas para o reino de Deus, para segui-lo, para servi-lo, porque iriam receber do Pai, né, o chamado, e através do seu Espírito Santo, eles iriam ser ungidos para o serviço. Então, não são todos, amados, que estão debaixo dessa unção, dessa virtude, dessa graça, desse poder, porque pararam no caminho para servir dentro dos seus conceitos da cápsula religiosa e se tornam em seus corações, muitas vezes, por conta dos seus costumes adotados, se tornam fariseus, porque não se permitem transcender o amor de Deus acima dessas burocracias humanas, dessas tradições humanas. Jesus ali, o primeiro que chegou a ele, a Bíblia nos fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, que no meio daquela multidão, esse primeiro que chegou ao Senhor era um discípulo fariseu, era um judeu fariseu que havia se convertido, e ele estava tão admirado que ele disse para o Senhor: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Só que esse discípulo, ele não atentou para a dificuldade de seguir o Senhor dentro do seu conceito, que ele precisaria se dispor, ele precisaria se desnudar para ter uma intimidade maior, porque o Senhor, o reino de Deus, ele não era simplesmente um obedecer um código de leis como os fariseus estavam acostumados, mas era necessário que eles se dispusessem a recebê-lo como o seu mestre e obedecessem os seus mandamentos acima de qualquer situação nessa vida. Muitas vezes nós não temos o entendimento do caminho de vida
né? Um caminho de amor, um caminho de propósitos que o Senhor veio nos trazer, um caminho tão elevado, e nós ficamos presos àquilo que nós aprendemos, seja através de uma religião, seja através dos nossos pais, seja através mesmo de livros, do nosso exercitar, né, através de conhecimentos, mas nada é mais precioso que nós termos a presença do Senhor e nós tenhamos debaixo do seu senhorio, do seu governo, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E por conhecer o coração desse discípulo, o Senhor falou para ele assim: olha, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas na Bíblia têm uma conotação negativa. Porque, amados, nós vemos que as pessoas que têm dentro de si malícia, astúcia, né, elas agem interessadas no seu próprio conceito, no seu próprio governo, na sua própria posição e raio de ação, para que eles tenham a primazia em tudo e estejam ali amparados pelos recursos, pelas riquezas, enfim. Nós vemos que tais pessoas, elas não têm um coração limpo, liberto totalmente para seguir o Senhor. Então Jesus, olha, as raposas têm covis, né? E os covis das raposas, elas são interessantes de nós buscarmos conhecimento sobre ela. E foi o que eu fiz, amado. Então, a Bíblia diz que Jesus, ele foi avisado por alguns dos seus discípulos e falou com ele assim: mestre, retira-te daqui, foge, vai para outro lugar, porque Herodes tem intenção de matá-lo, ele te busca para matá-lo. Então, Jesus falou para aqueles discípulos: vai-te e diga para aquela raposa que eu liberto os endemoniados, né? Que eu expulso os demônios, eu curo os enfermos. Depois de 2 ou 3 dias, tudo estará consumado. Quer dizer que enquanto ele não cumprisse a missão dele, ele não iria permitir que o poder daquele rei, ou a autoridade daquele rei, intervisse na missão que ele tinha para realizar diante do Pai. Essa é uma posição que o verdadeiro discípulo deve aprender com Jesus. No nosso meio, muitas vezes pode se levantar pessoas astuciosas, ou até mesmo invejosas, ou pessoas que queiram barrar, ou fechar-nos as portas, ou impedir de nós cumprirmos a missão para o qual o Senhor nos chamou. E muitas vezes nós temos que agir como Jesus. Vai e diga para aquela raposa, né? Nós temos que afastar essas pessoas do nosso caminho e seguir firmemente a nossa missão, os nossos propósitos para com Deus. Deus, amado, Ele quer pessoas fiéis, Ele quer pessoas sinceras e verdadeiras com Ele, que amem a Ele sobre todas as coisas, que busquem o reino em primeiro lugar nas suas vidas. Os interesses do reino devem estar acima de todas as coisas. E o reino, amados, é muito mais do que o nosso círculo religioso. O reino de Deus é muito mais do que os dogmas da religião que nós recebemos. O reino de Deus é muito mais do que aquilo que nós entendemos do amor de Deus. Porque geralmente nós achamos que Deus ama apenas aqueles que fazem a nossa vontade, ou aqueles que seguem o nosso rótulo ou a nossa instituição e obedeçamos aquilo que é ditado. Mas o reino de Deus não é assim.
O reino de Deus, ele está acima dessas coisas. E Deus quer que você seja atento ao falar dele, que o seu coração se abra para receber o amor de Deus, para que você se mova na terra, aonde quer que você for, com liberdade, porque Deus, ele te envia até os confins da terra, ele não te põe limites. A religião pode te colocar limites, mas Deus não te coloca limites. Ele diga, vai onde for, anuncia o reino. Foi o que ele falou para o segundo candidato, e que ele falou, segue-me. Foi Jesus que o chamou para segui-lo. Mas ele disse para Jesus, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. E Jesus falou para ele, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Por que o Senhor referiu aos mortos? É aqueles que ainda não haviam recebido um chamado, que estavam ali interessados apenas nas coisas seculares. Em volta do Senhor Jesus havia muitos seguidores, multidão. A Bíblia nos diz, lá no Evangelho de Mateus, essa mesma passagem, no capítulo 8, nós vemos lá que havia uma grande multidão. Mas dessa multidão, amados, muitos, a maioria queriam apenas as coisas dessa vida. Estavam interessados nos bens materiais, na herança terrestre, naquilo que eles poderiam obter através de um serviço, através de seguir o Senhor. Eles tinham interesses dentro de si mesmo, mas o Senhor podia ver todas essas coisas no coração deles, porque o Senhor tem discernimento e vê o coração do homem. Então o Senhor falou, deixa aos mortos. O Senhor ensinou a ele, não compete a você que está vivo na minha presença, que eu liberei para você uma vida superior. Você não é mais cidadão desse mundo. Deixa aos mortos, que ainda está no reino de trevas, que ainda está fora do reino de luz, que ainda está fora do meu discipulado. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Mas tu, você que eu escolhi, você que eu chamei, vai e anuncia o reino dos céus. Então ele fala aqui, anuncia o reino dos céus, significa anuncia o reino de Deus, não o reino dos homens. Muitos saem trabalhando, anunciando o reino dos homens, anunciando e às vezes até mesmo brigando por causa do senhorio do reino dos homens. Uns querendo ser maiores, melhores e mais ricos e poderosos do que os outros. Amados, isso tudo é reprovado diante dos olhos do Senhor. Deus falou para o seu discípulo, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. Deus te mandou anunciar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não mandou você anunciar o reino de tal religião, de tal instituição. Olha, eu estou te anunciando ali, ó, aquele lugarzinho que foi aberto, aquela portinha que foi aberta ali, ou aquela mega igreja, mega instituição que foi aberta ali. Não, amados, Deus manda que os seus discípulos anunciem o reino de Deus e a sua justiça. E tem uma outra pessoa também, que com certeza o Senhor o chamou, mas ele também tinha coisas no coração, e essa coisa foi exposta diante do Senhor. E ele disse assim, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro. Significa que o reino de Deus não estava em primeiro lugar no coração dele. Ele queria se despedir daquilo que estava em primeiro lugar, né? Ele falou, deixa-me despedir primeiro do que estão em minha casa. Às vezes é muito difícil as pessoas entenderem que aqueles que estão aptos ao reino não podem amar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, mais do que a Deus.
mais do que o reino de Deus. Por quê, amados? Porque não somos nós guardadores e capazes de atribuir a essas vidas que nós amamos tanto o cuidado excelente como o cuidado de Deus. Então, se nós sabemos que é primazia, que o Senhor quer que o amemos sobre todas as coisas e que o Senhor quer que nós saiamos para anunciar o reino de Deus e buscá-lo em primeiro lugar, nós devemos entender que todas as demais coisas deverão ser entregues aos pés do Senhor, diante do Senhor em oração, né? Até mesmo as nossas necessidades, para que Deus cuide de nós. Se nós não fizermos dessa forma, nós não estamos em obediência ao Senhor. Veja bem, o Senhor falou assim: aquele que ama mais seu pai, sua mãe, teu esposo ou tua esposa, não é digno de mim, não é digno do meu chamado. Por quê? Porque tem essas coisas em primeiro lugar no coração. Enquanto ele tiver coisas em primazia dentro do seu coração, está ocupando o lugar de Deus. Então essa pessoa não será capaz de ter obediência absoluta à vontade de Deus na vida dele. Então o Senhor sabe todas as coisas. Nós devemos observar aqueles que realmente têm o Senhor como primazia em sua vida e tenha coragem, intrepidez para segui-lo, para fazer a sua obra, a sua vontade e obedecê-lo, não de acordo com os nossos conceitos, mas de acordo com o reino de Deus. O Senhor fala: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, ande 2. Se alguém tomar a sua capa, trague a outra também. Quer dizer que o reino de Deus é muito mais elevado do que uma justiça humana. Então nós não somos chamados para fazer justiça com nossas mãos, né? Mas o Senhor ensina que o reino de Deus é um reino de justiça. Deus é bom, Deus é justo. A palavra de Deus diz assim: ó, provai e vede. Para você que o Senhor tem um chamado no seu coração, que você sabe que o Senhor te capacitou, que o Senhor te formou para que você vá e dê frutos na presença dEle. Ora, confia no Senhor, confia no chamado de Deus e vai adiante. Confia que o Senhor é bom. O Senhor não vai te chamar e deixar os seus perecer no caminho. O Senhor não vai te chamar e deixar aqueles que você ama passar por necessidade. Ele é poderoso. Deus é acima do nosso natural. Então Ele vem com o seu natural e nos guarda, nos abençoa, nos supre em tudo. Ele sabe das suas responsabilidades. Então, se nós temos responsabilidades nessa vida que Ele mesmo nos deu, quando Ele nos chama, Ele toma para si a nossa vida aos seus cuidados, aos seus olhos, e toma para si também aquilo que Ele já deu para nós cuidarmos na terra, que são aqueles que amamos, as vidas, pessoas. Não se preocupe com essas coisas, aprenda a servir a Deus. Faça como Davi, que orou pelo seu filho, né? Davi, ele orou pelo seu filho Salomão para que ele tivesse um coração perfeito diante de Deus. Então, amados, nós devemos aprender com Davi e com Jesus nesse momento. Nós devemos orar e pedir ao Senhor: Senhor, dê-me um coração perfeito para eu te seguir nessa terra. Ainda que os homens não compreendam o meu chamado, ainda que as pessoas em minha volta não desejem que eu vá para certos lugares ou situações, que o Senhor prepare o meu coração, faça com que ele seja perfeito diante de ti. Faça com que meus olhos se elevem e eu olhe para ti, para o seu reino, para a sua glória, e eu tenha certeza e confiança no meu coração que eu estou sendo guiada por ti, que eu estou sendo guardada por ti, que o Senhor é o meu provedor, o Senhor é o meu guardador.
e o Senhor é aquele que me sustenta por onde quer que eu for. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos trazer esse sentimento, um sentimento de fidelidade a Ti sobre todas as coisas. Amado, nessa manhã, por essa palavra, Deus quer que nós saibamos, né, que Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a honra, de toda a glória. Não é o homem nessa terra, não é a religião que servimos, mas é Ele e a sua justiça, o teu reino de amor, porque o Senhor nos provou o seu amor, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. O Senhor provou que Ele é um Deus bom, o Senhor provou para nós que Ele é bom, né? E a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele nos deu promessas eternas, assim como eterno Ele é. Ele jamais mudará as suas promessas para aqueles que estão dentro do seu reino, obedecendo e o servindo em amor. Amados, vamos ganhar força, vamos ganhar ânimo. O que você acha mais difícil na sua vida? Entregue nas mãos do Senhor. O que você acha mais difícil? Seguir a Deus? Ou ter desejo no seu coração de permitir que Deus ocupe o primeiro lugar na sua vida? Porque tem pessoas, amado, que eu entendo, que tem coisas que Ele ama no seu coração e que está acima do amor de Deus. E ele tem dificuldade de colocar Deus no primeiro lugar na sua vida e amar a Deus e seguir a Deus. Então, o que é mais difícil para você? Qual é o seu embaraço? O Senhor te pergunta hoje. Saiba que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Deus quer contar com você. Deus te chama nessa manhã. Deus quer que você se apresente com o coração confiado nele, que Ele vai cuidar de todas as coisas que você precisa. Você precisa ter esse coração, essa confiança. Se você tem desejos, mas não tem força, ou se você ainda não sabe o propósito de Deus para a sua vida, ou se você não se sente apto ou chamado por Deus, ore que o Senhor te esclareça essas coisas. Escreve aí nesse vídeo, escreve aquilo que você sente que é uma barreira entre você e Deus, entre você e seu chamado. Eu vou estar orando por você, te ajudando em oração, para que o Senhor te liberte de todas as amarras, de todas as cadeias seculares, de todo o contexto que está te prendendo, te impedindo você de levantar-se e seguir o Senhor conforme Ele te chama. Então, amado, tenha fé. A fé na palavra de Deus é emuná. Emuná significa uma fé além da sua fé natural. Emuná é o que Deus deseja que você tenha no seu coração. Emuná é o que eu oro para você ter a partir de agora no seu coração. Uma fé acima da sua fé natural, da sua fé nas circunstâncias, na sua fé naquilo que você tem, na sua fé no seu próprio conhecimento, na sua capacitação e conhecimento das Escrituras, de ver, esquadrinhar os códigos legais da lei. Saiba que o Senhor quer que você ande por fé, que você receba essa fé sobrenatural nessa manhã e que você possa segui-lo, sabendo que o nosso Deus, Ele é sobrenatural, Ele está acima de toda a natureza criada e Ele pode nos trazer bênçãos sem medida. Ele pode nos capacitar e pode nos guiar, tão somente se nós tivermos nosso ouvido abertos para ouvi-lo. O importante é sabermos ouvir o Senhor e saber qual Espírito está falando conosco,
porque muitos espíritos se levantam no nosso caminho para nos fazer parar, para nos manter amarrados, para nos manter em circunstâncias em que não podemos prosseguir com o evangelho da paz, com o evangelho do reino. O Senhor, Ele quer que nós desfaçamos de todas essas coisas, confiados nele. O Senhor falou para esse último que Ele chamou, olha, ninguém que lança mão do arado, quer dizer, você que lançou mão já, você que já está no trabalho, você que está dentro de uma situação em que você assumiu responsabilidades no reino, não olhe para trás, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as situações, não ouça a palavra do inimigo que vem te barrar, que vem até mesmo fazer ameaças a você. Então, amados, nós temos que entender que se nós estamos em Cristo, Deus, Ele está trabalhando na nossa vida, na sua vida. Se estamos em Cristo, se estamos nele, Ele é Senhor para trabalhar em todas as situações que surgirem diante de nós. Assim como Ele é Senhor também para trazer você que ainda não pertence a essa graça, não recebeu os benefícios da graça, da cruz de Cristo, do sangue, do poder que há no nome do sangue do Senhor Jesus. Ele te chama nessa manhã, venha. Se você quer receber as orações, se você quer e tem desejo, mas não tem forças, escreve seu nome, a sua família, aqueles que você deseja que sejam transformados por Deus, e nós estaremos orando por você. Amém, amado? Amanhã, ela é um horário propício de nós acordarmos e já levantarmos em louvor e adoração. E nós levantarmos oração ao nosso Deus, para que Ele trace o nosso caminho de acordo com seus propósitos. Amém? Seja abençoado você, sua casa, sua família. Seja desembaraçado hoje por essa palavra e em nome do poder que há no nome do Senhor Jesus, no seu sangue que foi derramado sobre a sua vida, eu desfaço todas as amarras que estão sobre você. Essa palavra venha cortar todas as travas que estão sobre a sua vida, todas as setas malignas. Tome o escudo da fé sobre a sua vida, a fé que excede o entendimento natural. A fé em Deus, ela é uma fé que precisa ser sobrenatural, porque o nosso Deus é sobrenatural. Siga Ele com fé, não é para entender Deus, é para obedecer Deus. Ele te ama e Ele te chama. Amém? Deus seja louvado.